Estreando agora uma nova temporada, né, o início de uma temporada do podcast da Alesp e novos estúdios aqui da Rede Alesp. Estou recebendo aqui no podcast o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, agora estreando então essa nova etapa aqui dos podcasts da Alesp. Secretário, obrigada por participar aqui com a gente. Ana, obrigado pelo convite, uma honra e uma alegria poder saber que eu estou estreando, inclusive, um estúdio novo, maravilhoso, belíssimo, parabéns à equipe. Pois é, vamos ver então como é que vai ficar, né? Acho que vai ser uma entrevista super legal aqui, a gente vai poder discutir bastante, ainda mais com esse novo estúdio. Secretário, antes da gente falar sobre os programas da pasta, né, eu queria abordar um tema que tem sido trazido muito à tona e que tem sido muito discutido, que é a questão do capacitismo. Então, eu queria que o senhor primeiro explicasse o que é o capacitismo e como ele afeta a vida das pessoas com deficiência. Dani, capacitismo é você olhar para a pessoa como se a pessoa fosse um coitado, como se ela precisasse de ajuda. Então você olha para a pessoa com deficiência e diz, olha, coitadinho, vou fazer alguma coisinha aqui e ali, só para ela ter alguma condição de vida. E na verdade a pessoa com deficiência é um cidadão como qualquer outro, com potencial para desenvolvimento de atividades, inclusive profissionais como qualquer outro. A única coisa que ele encontra, por conta da deficiência, ele encontra barreiras, né? Então a deficiência visual, a deficiência auditiva, a motora, a deficiência intelectual, às vezes apresenta certas barreiras, como, por exemplo, escada para quem tem deficiência motora e usa cadeira de roda. Então, o que nós precisamos é apenas fazer com que essas barreiras deixem de existir para que a pessoa com deficiência se torne um cidadão pleno. Não tem nada de coitadismo, não. Secretária, a gente tem aqui no Brasil, né, a maior população de pessoas com deficiência. Então, aqui em São Paulo, que já é o estado mais populoso, qual que é o desafio que a gente tem hoje em dia na inserção das pessoas com deficiência? O número realmente é muito elevado. Nós temos só em São Paulo 3.400.000 pessoas com deficiência, que representam uma população de um porte do Uruguai. E já é a primeira demonstração do desafio. É como fazer para levar acessibilidade e inclusão para esse volume de pessoas, para as 3.400.000 pessoas em todo o estado de São Paulo, considerando os tipos de barreira, considerando também a natureza das deficiências e fazer com que as políticas se deem, de um lado, para a prevenção, né? Então nós temos, por exemplo, 40% desse contingente deficiência visual. Quais são as principais causas que levam à deficiência visual? Como é que você estabelece políticas públicas para evitar que se repita a deficiência visual nessa dimensão e, ao mesmo tempo, na parte de reabilitação, fazer com que essas pessoas possam voltar até a cidadania na sua plenitude. Bom, e quais são, o senhor falou, né, dessa porcentagem aí de deficientes visuais. Então, qual que é a deficiência mais comum aqui no estado de São Paulo? E ter esse mapeamento, saber essa porcentagem, auxilia nessa criação das políticas públicas? Como é que é o trabalho de vocês na pasta? Extremamente importante, porque é a partir de estatística que você constrói políticas públicas de forma efetiva, né? Então, os números são importantes para que a gente consiga entender um pouquinho a dimensão dessa situação das pessoas com deficiência e poder focar naquelas situações que são mais recorrentes para tentar, a partir daí, ir diminuindo a incidência de pessoas com deficiência ou incidências de barreiras que possam prejudicar as pessoas com deficiência. A primeira, vamos dizer assim, percentualmente, a deficiência que mais se apresenta é a deficiência visual. A segunda é a deficiência motora. Depois nós temos a deficiência intelectual e aqui, vamos dizer assim, se apresenta com menor número, embora seja tão relevante quanto as outras todas, é a deficiência auditiva. Essa que temos algo em torno de 12%, mas mesmo assim é um número muito expressivo de pessoas com deficiência auditiva. Bom, recentemente a gente teve até uma série de reportagens especiais que foram feitas aqui pela nossa equipe, pelo apresentador e repórter Arthur Neves, sobre essas dificuldades, né? Esses desafios do dia a dia das pessoas com deficiência aqui. Então ele trouxe muito, né, a questão até da mobilidade e das deficiências visuais, que ainda tem, né, esse desafio para caminhar, para ter a questão do semáforo sonoro. Então, hoje em dia, quando o senhor vê os deficientes visuais, acho que a gente pode começar a abordar por eles. Qual que seria aí a maior necessidade deles de adaptação de uma cidade tão grande como São Paulo, de um estado tão grande como o estado de São Paulo? A primeira é escola, né? Ter instrumentos dentro da escola para que eles possam, numa visão inclusiva, que as pessoas com deficiência visual frequentem a mesma escola das pessoas com outras deficiências ou sem deficiência, né? E aí dar instrumentos para ele, para que ele possa acompanhar a aula, possa se alfabetizar, incluindo aí a alfabetização em braille. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a autonomia como um todo, né?
autonomia na área de emprego, conseguir empregabilidade para as pessoas, conseguir transporte para as pessoas, transporte acessível, né? E no transporte a mobilidade. Então, uma cidade que tenha calçadas acessíveis, calçadas sem tantos buracos, calçadas com piso tátil, né? E toda a área de comunicação também é uma preocupação muito grande com a questão do Braille, tendo a possibilidade da pessoa com deficiência visual de conseguir ter acesso à informação da mesma forma que uma pessoa que não tem a deficiência visual. E acrescento, por último, a tecnologia. Nani, cada vez mais a tecnologia se faz presente na vida das pessoas, né? Nós temos cada vez mais uma oferta de serviços, inclusive serviços públicos, através da tecnologia, e essa tecnologia não pode significar uma exclusão à pessoa com deficiência. Eu fui presidente da OAB de São Paulo, sou advogado há quase 40 anos. Quando começou o processo digital, né, uma das primeiras medidas que a gente tomou foi dialogar com o Poder Judiciário para que o fato do processo ser digital não impedisse que um advogado com deficiência visual continuasse a advogar. Isso é um exemplo, né? Atividade profissional, mas de uma forma geral, acesso à informação, à cultura, que se dê para todos, independente da deficiência, e um olhar muito especial para a questão da pessoa com deficiência visual. Que inclui, me perdoe só essa observação, por favor, não só a pessoa cega, mas a pessoa com baixa visão, que também acaba sofrendo dificuldade para ter acesso aos serviços públicos de forma geral, por conta da baixa visão. E agora, no caso das pessoas com alguma dificuldade ali de mobilidade, alguma deficiência de mobilidade, também essa questão das calçadas é uma grande preocupação, acessibilidade às escolas, qual que é aí o maior desafio? Mesma coisa em relação às calçadas, sem dúvida nenhuma, as calçadas, elas permitem que as pessoas cheguem ao seu destino, então elas sendo acessíveis. Aliás, a calçada não é só para a pessoa com deficiência, né? Para a pessoa sem deficiência também. Eu sempre digo, nós nascemos com prejuízo na calçada, né? Porque somos transportados em carrinho de nenê, se a calçada não é acessível, o carrinho vai balançar, pode prejudicar a criança. Pessoa com mais idade, né? Que tem lá uma mulher que usa salto alto, né? Tudo isso envolve a calçada, que é um instrumento de acesso para todos, com deficiência e sem deficiência. Ao lado da calçada, as escadas, né? A escada sempre é uma grande barreira. Muitas vezes eu ia fazer audiência no Poder Judiciário e por falta de acessibilidade nos prédios, o juiz tinha que descer no térreo para fazer audiência no térreo, porque não tinha como a pessoa subir. Falta, por exemplo, do elevador, de uma plataforma que permitisse a ele subir, né? Então, outra grande preocupação são as calçadas, a falta de plataforma, de cadeira, de escada rolante, né? Escada rolante também não dá para o cadeirante, mas a plataforma e o elevador também auxilia muito, né? Então são situações, são muito claras, né? Que falta muitas vezes investimento, a cultura da inclusão também é muito importante. Nani, eu sempre digo, eu não conheço nenhum arquiteto que desenhe uma casa sem previsão do banheiro, da parede, da janela, da porta. Agora, conheço muitos arquitetos que desenham uma casa sem acessibilidade. Então, nós temos que começar desde a formação do profissional, do engenheiro, do arquiteto, que vão desenhar as casas, os prédios, os próprios públicos, para fazer com que todos tenham acessibilidade plena. Agora, secretário, falando das ações da pasta, qual que você destaca dos programas? Pode ser implementado pelo senhor aí, eu sei que a gente tem 7 meses, né, de governo, aí foi uma coisa muito rápida, mas algum programa que já está em curso o senhor gostaria de destacar aqui, ou algum que o senhor implementou que tem orgulho? Nani, eu preciso mencionar sempre, que merece todos os aplausos, todas as políticas que foram desenvolvidas até hoje, né? Porque a gente olha para trás, a gente vê que nós avançamos muito em muitos programas, em muitas políticas, em muitas ações. Mas, ao mesmo tempo, o desafio da pasta é dar maior dimensão a essas ações e também criar novos programas que atendam às novas necessidades. Então, eu digo assim, no atual governo, os 3 pontos que nós fizemos. Uma, pela vocação da Secretaria, que é a Secretaria de Articulação de Políticas. Então, nós dialogamos com a Secretaria de Educação para desenvolvimento da política de inclusão nas nossas escolas. Isso era fundamental. As escolas de São Paulo, do Estado, diferentes das municipais, elas avançaram muito pouco. Muitas sequer avançaram na questão da inclusão. Então, nós olhamos assim. Números do ano passado, nós temos 71% das pessoas com deficiência nas escolas estadual, municipal e privadas estavam na escola fundamental. Só 13% no ensino médio. Nossa. O ensino médio, fundamentalmente,
é ensino do Estado. Então, ao dialogar com a Secretaria de Educação, a Secretaria abraçou a causa, desenvolveu um programa que se converteu num decreto do governador Tarcísio de Freitas, que tem tratado a questão da pessoa com deficiência com prioridade. Ele baixou um decreto decretando a escola inclusiva, que trata de todas as deficiências, trata da deficiência motora, da deficiência do cego surdo, do surdo, enfim, da deficiência intelectual, enfim, de todas as deficiências. Esse, eu diria, é aquilo que mais me orgulha, porque nós sabemos o que representa a inserção, a inclusão dentro das escolas, garantindo o futuro de todas as pessoas, inclusive com deficiência. O segundo foi o TEA. Nós não tínhamos um programa do Estado, do Poder Executivo, ligado ao transtorno do espectro autista. Nós temos uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa em 2019, muito importante, estabelecendo a política do TEA. Mas não tínhamos uma ação efetiva do governo do Estado. Então o governador também, a partir de uma articulação feita pela nossa secretaria, junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social, o governador baixou um decreto no dia 6 de abril, na Semana do Autismo, estabelecendo a política integrada em prol das pessoas com TEA. E, por último, pelo potencial de transformação que tem, é um programa que também que eu tenho muito carinho, que é pela primeira vez de forma inédita, as nossas universidades decidiram dar as mãos para desenvolver pesquisas em conjunto, num protocolo assinado pelo governador Tarcísio, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e pela nossa secretaria, para, primeiro, nos ajudar a Secretaria da Pessoa com Deficiência no desenvolvimento de políticas públicas em prol das pessoas com deficiência, com base em critérios científicos, né? O segundo é a pesquisa para o implemento de tecnologia assistiva. Apesar de, como você disse, Nani, nós temos uma das maiores populações do mundo de pessoas com deficiência, nós não produzimos tecnologia assistiva efetivamente dentro do Brasil. Então, as universidades, os pesquisadores, cientistas vão em conjunto à USP, à Unesp, à Unicamp, o IPT, Univesp, e agora estão entrando universidades federais também nesse projeto, com financiamento da FAPESP, com dinheiro vindo da FAPESP, e a aproximação das empresas. Os pesquisadores vão trabalhar em conjunto para desenvolvimento de pesquisa de tecnologia assistiva, financiado pela FAPESP e já com a tecnologia sendo implementada, sendo patenteada, as empresas já iniciaram a produção. Então isso tem um poder de transformação muito grande. Eu diria, são as três políticas desenvolvidas no governo Tarcísio Freitas pela nossa secretaria. Agora, secretário, o senhor mencionou a questão do TEA, né? Aí não dá para deixar de questionar a respeito daquela, eu vou colocar aqui como uma polêmica que acabou tendo no início do ano, quando o governador quis que o prazo, né, do laudo que atesta que uma pessoa tem o transtorno do espectro autista tivesse ali uma validade, e ele entendeu essa questão e voltou atrás. Então, queria entender, nesse episódio, a secretaria teve ali um diálogo também para mostrar essa questão que não dá para ser ali o prazo determinado, que precisava ser indeterminado também. Como é que foi a atuação? Ali foi, primeiro que não foi o governador propriamente, foi o veto do governador. Isso. Nas razões de veto constou uma frase que, vamos dizer assim, foi uma frase mal construída, dando a entender que o TEA poderia ser revertido, que a pessoa poderia ser, entre aspas, curada. Isso nunca foi entendimento do governo do Estado, especialmente do governador Tarcísio. Assim que foi percebido essa frase constando do texto das razões de veto do projeto, o governador imediatamente veio à frente e disse: não é esse meu pensamento, o pensamento nosso é no sentido da inclusão, e assumimos a responsabilidade de dar tratamento para a pessoa com deficiência. O secretário de Saúde, na mesma medida, veio e esclareceu que aquela frase tinha sido mal construída e que, portanto, o projeto sequer deveria ter sido vetado. E aí o governador, num gesto de humildade, né, ele não só reconheceu a situação, conversou com o deputado que propôs o projeto, e a Assembleia Legislativa derrubou o veto por unanimidade, com o apoio do governador, e no dia 6 de abril, o governador, numa solenidade no Palácio, ele então assina, sancionando o projeto de lei. O que diz basicamente esse projeto? Ele, embora limitado ao TEA, e nós estamos desenvolvendo um trabalho para ampliar para as outras deficiências, ele diz: a pessoa com TEA, ela não precisa se submeter a todo ano fazer um novo laudo, uma nova avaliação. Ela fez uma avaliação,
Ótimo, então vamos considerar essa avaliação como sendo TEA algo que é perene, então a avaliação não precisa ser renovada, ela tem o caráter também atemporal, ela é permanente. Nós estamos discutindo isso para levar para as outras deficiências. Eu sofri um acidente, Nani, e sofri uma amputação na minha perna direita, amputação transtibial, ou seja, abaixo do joelho. Eu todo ano, Nani, eu tenho que ligar para o meu médico e dizer, por favor, você pode fazer aquele atestado que você tem feito há 5, 6, 7, 8 anos atrás, todo ano, me manda outra vez, porque eu tenho que comprovar de novo para o poder público que eu tenho uma amputação transtibial. Essa amputação é irreversível. Não tem razão de eu todo ano pedir a renovação do laudo. Isso está sendo feito um ajuste a um grupo montado por determinação do governador do estado para, primeiro, unificar o laudo. Não tem porquê para cada política pública eu ter que fazer um laudo diferente. Então, ao longo da história, as secretarias de Estado, de uma forma geral, foram criando políticas públicas voltadas a beneficiar a pessoa com deficiência. E cada secretaria, ao criar essa política pública, ela criou instrumentos de controle, criou o seu próprio laudo, a sua própria avaliação. Então, hoje, tem diversas políticas públicas, diversas secretarias, e a pessoa com deficiência tem que fazer um laudo para cada política pública. Então, a ideia, primeiro, é unificar os laudos. Segundo, definir um protocolo único. Então, em uma estrutura única que permita a pessoa com deficiência ter o laudo de uma forma muito fácil, sem nenhuma dificuldade. E, por último, que esse laudo seja compatível com a natureza da deficiência. Então, deficiências permanentes, o laudo não tem que ter prazo de vigência. Deficiências temporárias, aí o laudo tem que ser provisório. Então, isso seria, como o senhor disse, então, qualquer tipo de política, independente se for vinculada à sua pasta ou outra pasta do governo, esse laudo aí seria já para todas elas. Exatamente, para qualquer política, para qualquer deficiência, né? Então, esse grupo está encerrando agora o seu trabalho, está apresentando o resultado do trabalho. Não é simples, porque hoje a legislação federal, a Lei Brasileira de Inclusão, que é 2015, ela definiu que o laudo tem que ser feito com base num critério chamado biopsicossocial. O que é isso? O laudo anterior é feito fundamentalmente com base no CID, é um código internacional de deficiência, perdão. Então o CID, eu tenho uma amputação, então está lá, tá lá catalogado, amputação transtibial. Tem o número do CID, número tal. Então o médico, quando ele faz o laudo, diz, olha, o Marcos tem uma amputação transtibial, CID número tal. Então é muito objetivo. A evolução, e aliás os próprios movimentos ligados à pessoa com deficiência pediram isso, se evoluiu no seguinte sentido: não é só o fato de eu ter uma deficiência, é preciso analisar a minha situação do ponto de vista social para saber que tipo de barreira essa deficiência me gera. E a política pública ser feita para derrubar a barreira causada pela minha deficiência, mas dentro do meu contexto social. Então, o laudo deixa de ser exclusivamente objetivo e passa a ter um sentido subjetivo e é elaborado não só para o médico, mas para uma equipe, né? Ele tem um caráter interdisciplinar. Então o desafio também é nesse sentido. O próprio governo federal, embora tenha se estabelecido em 2015, até hoje não chegou a uma conclusão de como fazer esse laudo. Essa equipe está tentando avançar, até porque é uma obrigação legal, para definir como é que vai ser feito o laudo biopsicossocial. Então a ideia é fazer o laudo biopsicossocial apontando a situação da pessoa com deficiência dentro do seu contexto social, para efeito de utilização de políticas públicas e, como eu disse, com um prazo de vigência adequado à natureza da deficiência. Deficiências permanentes, laudo de prazo indeterminado. Aquela deficiência que é temporária, laudo provisório. Só uma dúvida aqui, até para quem estiver acompanhando a gente. Quais que são as deficiências temporárias que entrariam aí nesse laudo? Por exemplo, alguém que quebra um pé. Tá. Né? Quebrou o osso, o osso da perna. Ele vai ter dificuldade de mobilidade, ele vai ter que andar com cadeira de roda, muitas vezes ele vai ter que andar com cadeira de roda. Só que ele está fazendo um tratamento, ele faz lá a tala, ele vai, depois de alguns meses e tal, ele vai voltar a andar. Vai ter que, muitas vezes, dependendo do grau dessa condução, ele vai ter que passar pela cadeira de roda, depois por muleta, depois por andador, até voltar, mas é temporário, não é algo permanente. Eu não, eu sofri uma amputação.
Então, a minha situação é diferente, a minha situação é permanente. Né? Entendi. Bom, o senhor recentemente esteve até aqui na comissão, né, dos direitos das pessoas com deficiências, uma comissão aqui recém-criada, inclusive aqui na LESP, e o senhor falou muito sobre o desejo, né, de transformar São Paulo em referência internacional e que já tem aqui as políticas aqui já são até reconhecidas nesse sentido. Então, queria saber o que a gente está oferecendo aqui que chama tanta atenção assim, quais são os programas que são exemplo para fora do país? Eu diria, a Delegacia de Atendimento de Pessoa com Deficiência, isso aí não é, só São Paulo tem, no mundo não tem. Então, recentemente teve uma reunião na ONU, a nossa secretaria estava representada pela secretária executiva, pela Cláudia Carleto, e a parceira, que é a entidade parceira, que é o Geo Clemente, que nos dá apoio técnico na delegacia, esteve presente apresentando exatamente como é que funciona a assistência de assistente social, psicólogo e intérprete de Libras dentro da delegacia para recepcionar e para ajudar aquela pessoa que sofreu, por exemplo, vítima de uma violência, pessoa com deficiência vítima de uma violência. Então isso é inédito, isso é um programa que nos orgulha muito. Nós temos uma delegacia especializada em São Paulo, na capital, na Brigadeiro Tobias, e temos 4 delegacias com apoio, com esses profissionais que eu mencionei. Nós estamos acrescentando esses profissionais o advogado, porque está numa delegacia, é importante ter a assessoria jurídica. Então nós estamos acrescentando essa equipe o advogado. Estamos tentando ver como ampliar isso para todas as delegacias. É evidente que é muito difícil você criar equipes de apoio em todas as delegacias de São Paulo, que são muitas, e ao mesmo tempo 7 dias por semana e 24 horas por dia. Nós teremos que ter 3 equipes de apoio por cada delegacia. Do ponto de vista estrutural, muito difícil. Nós não teremos nem profissional para isso. Então, nós estamos estudando uma maneira de, através da tecnologia, poder levar esse apoio para todas as delegacias, de qualquer ponto do estado de São Paulo, que a pessoa com deficiência for vítima de alguma violência ou algum crime, algum delito, ela pode chegar na delegacia e ter total assistência, ainda que não presencialmente, sendo virtualmente. Esse é um exemplo do que é feito em São Paulo e que está servindo aí de inspiração para outros países, para outros estados. Bom, já até aproveitando essa questão, as pessoas com deficiência, elas estão mais vulneráveis a alguns tipos de abusos e de violência? Sem dúvida nenhuma. Todos os recortes, quando você olha as situações de vulnerabilidade, nós temos a situação da mulher, por exemplo, vítima de violência. Os números do Brasil nos envergonham. São números muito expressivos. Quando você acrescenta a questão da pessoa com deficiência a essa mulher, você está acrescentando uma outra vulnerabilidade e que reduz a capacidade de reação dessa mulher. Então, a mulher com deficiência intelectual, por exemplo, que sofre uma violência sexual, a capacidade dela de reação é quase zero. Né? Então, ela precisa de uma proteção a mais do que a mulher que já precisa de proteção num país extremamente machista como o nosso. Quando a gente olha a pessoa com deficiência, a questão da violência contra o idoso, a questão da violência contra a criança, tudo somatiza quando somamos a esse recorte já gravíssimo, quando nós acrescentamos um vetor da pessoa com deficiência. Bom, ainda também na comissão, né, o senhor falou muito sobre a ecoterapia. Então, queria que o senhor explicasse como é que funciona isso e onde que isso é ofertado aqui no estado de São Paulo. Nani, eu tenho um carinho especial porque eu conheço a ecoterapia, fui conhecer no setor privado, Escola de Samba da Vila Maria. Uma vez visitando a Escola de Samba, eles fazem o trabalho social da Escola de Samba da Vila Maria. É maravilhoso, é lindo, é emocionante. E não só ligado à pessoa com deficiência, mas com crianças que são objeto, por exemplo, de violência extrema. É uma forma de você também resgatar essa criança, a ecoterapia. A ecoterapia é o cavalo, né? E aí uma parte porque a anatomia do cavalo, principalmente a pessoa com deficiência, facilita que a pessoa com deficiência motora e intelectual, ela tem estímulos no corpo dela que permitem avanços no que diz respeito à sua reabilitação. Com os casos de crianças que em poucos meses, ou em alguns meses, a criança ela saiu, não conseguia nem andar direito, ecoterapia, ela passou a correr. Então realmente mais uma vez, é quase que milagrosa a situação da ecoterapia. E ao lado disso também a interação da criança com o cavalo. O cavalo tem essa situação única que ela consegue realmente, parece que eles conectam em pensamento, né? A pessoa que anda no cavalo, eu não ando a cavalo, tenho medo do cavalo, tenho que confessar isso, né? Mas andei para fazer ecoterapia e me senti absolutamente tranquilo. Há uma conexão, parece que mental, né? Entre a pessoa com o cavalo. Então,
nós temos hoje, já estabelecido na pasta há mais tempo, não foi nesse governo, a ecoterapia no Parque da Água Branca. Atende 86 crianças. Mais uma vez, eu aplaudo quem fez, muito importante, realmente muito importante, que nos compete, dá amplitude a isso. O que nós temos feito? Primeiro, conhecido outros modelos de ecoterapia oferecidos pelo próprio governo do Estado. Então, nós fomos à Cavalaria, Polícia Militar tem um trabalho com ecoterapia muito legal, é um outro tipo. Os cavalos, inclusive, são os cavalos que vão para a rua mesmo, com a própria cavalaria, eles são usados para ecoterapia. E aí atende 80 crianças aqui na capital. Existem 16 batalhões no estado. 5 já fazem ecoterapia no interior do estado. Então nós fomos dialogar, fui conversar com o secretário Derrite, que imediatamente abraçou a causa. Aliás, ele como deputado federal, ele encaminhou emendas parlamentares para a ecoterapia. Então ele conhece a ecoterapia, adorou a ideia. Então a ideia é nós ampliarmos para os outros 11 batalhões. São 16, tem 5 ou 11 batalhões. Se cada batalhão atender 100 crianças, nós imediatamente ampliaremos para 1.100 crianças. Nós fomos também na USP, a USP lá na Exalc, lá em Piracicaba, tem ecoterapia. Modelo diferente, os cavalos ficam soltos no pasto e tal. Nós fomos ver como conhecer o modelo lá, aprender com o modelo. Ecoterapia lá é usada também na formação dos alunos da Exalc, né? Para ver como a gente podia fazer para ampliar. Fomos conversar com a Faculdade de Medicina Veterinária recentemente, que poderia, em tese, implementar a ecoterapia aqui, na sede, no campus da USP, aqui no Butantã, e lá em Pirassununga. Então nós estamos dialogando, respeitando a autonomia universitária exatamente no sentido de parceria. Estamos evoluindo para isso. Enfim, nós estamos verificando como é possível fazer para ampliar muito rapidamente a ecoterapia. E fazendo um mapeamento no estado inteiro, onde tem ecoterapia, seja por iniciativa pública, estadual ou municipal, seja por entidades privadas, para a gente poder, de alguma forma, a partir daí, desse mapeamento, ajudar para fazer com que cada vez mais crianças possam se servir desse instrumento tão útil que é a ecoterapia. Então, na verdade, são 2 modelos diferentes de ecoterapia, é isso? Como é que é cada um? Como é que cada um funciona? Nós temos ecoterapia nossa, no Parque da Água Branca, e os cavalos ficam em baias, né? Tá. E nós temos a cavalaria, por exemplo, da Polícia Militar, que ficou em baias, mas os cavalos têm treinamento diferente, porque os cavalos são cavalos que vão para a rua, eles servem a cavalaria, e eles também têm o treinamento para servir a ecoterapia. Tem a ecoterapia da Exalc, que aí o cavalo não fica em baia, são cavalos que foram vítimas de violência, né, de maus tratos. Então eles recuperam o cavalo vítima de maus tratos e aproveitam esse cavalo para a ecoterapia. Então tem diversos modelos, todos eles são válidos. O importante é ter certificação dos profissionais que vão trabalhar com o cavalo, e aí a cavalaria tem essa vantagem. A cavalaria, ela treina, ela dá curso de formação para os treinadores, com todas as certificações, né? Isso é fundamental para aqueles que vão trabalhar com o cavalo e vão trabalhar com as crianças também, os psicólogos, etc. Conheçam a ecoterapia e sabem exatamente que medida que eles podem auxiliar, incorporar no tratamento daquela criança. Bom, aqui na capital o senhor falou, né, que essa ecoterapia ela também é oferecida, além dos batalhões, aqui no Parque da Água Branca, que recentemente foi concedido por iniciativa privada. Então, queria saber se essa concessão ela tem algum impacto na oferta desse serviço, se aumentou, se tem algum risco de diminuir, como é que fica essa questão? Diminuir não, porque no processo de concessão já foi prevista a necessidade daquele que recebeu a outorga, que ele preservasse a ecoterapia. Então, diminuir nós não temos risco. Está garantido. Está garantido. O que nós estamos verificando é a possibilidade de nós ampliarmos o mesmo aqui na Água Branca. Tem 2 demandas em termos de estrutura. A primeira são os chamados picadeiros, que onde um cavalo vai andar com a criança e tal. O picadeiro, nós temos no Parque da Água Branca alguns picadeiros. Então, hoje, pelo menos, estão sem atividade, pelo menos durante a semana. Então, nós estamos analisando a possibilidade de nós termos ali também cedido outros picadeiros, para cada picadeiro nós ampliarmos o número de atendimento. Ao lado do picadeiro, nós temos local para a guarda do cavalo. Então, não adianta ter picadeiro se nós não tivermos mais baias. Da mesma forma, nós estamos analisando se é possível. Com os cavalos atuais, são 10 cavalos que nós usamos, ampliar um pouco o atendimento, sem prejudicar o cavalo, por óbvio,
e também ampliar o número de bairros para que a gente possa guardar mais cavalos e aí, com o maior número de pecadeiros, conseguir o atendimento de mais pessoas. Bom, ainda na comissão, né, o senhor também falou sobre educação, falou sobre a oferta dos cursos de Libra, também agora na nossa conversa o senhor também já falou um pouco sobre essa acessibilidade, né, das crianças com deficiência, esse acesso, já que tem uma grande porcentagem que acaba não estando nas escolas quanto mais avança nas idades. Então, primeiro falando sobre a oferta do curso de Libras. Aqui no estado a gente teria uma capacidade, uma possibilidade de garantir que todas as escolas tenham essa oferta, ou universidades também tenham essa oferta do curso de Libras? O que nós fazemos na Secretaria? Nós oferecemos aos professores, aliás, aos servidores públicos, curso de Libras. Então nós temos cursos de Libras voltados aos servidores públicos, incluindo aí os professores. Esses cursos vão se renovando, estão oferecidos para a Secretaria sem nenhum custo, e eles vão com vagas sendo abertas constantemente. Curso à distância e curso presencial. Nós temos curso de Libras aberto para qualquer pessoa. Também a mesma coisa. Estadual e local. Então, muitas vezes nós vamos ao município e fazemos o curso localmente, além do curso oferecido amplo para o estado inteiro. Ao lado disso, nós começamos agora uma experiência que é o curso Teens. São cursos para crianças, para adolescentes. Então, nós começamos agora com poucas vagas, para ver o interesse das crianças, o interesse dos adolescentes e aprender tamanho Libras. Então, são as frentes que nós abrimos. Nós estamos dialogando também com a Univesp, a Universidade Virtual, porque a Univesp tem tecnologia, ele tem curso de Libras, e ela tem tecnologia para dar o curso com um volume de inscrições muito mais alto. 10, 20 mil alunos por curso. Então, a Univesp tem sido uma grande parceira, oferecendo o curso Libras. Nós estamos trabalhando para isso, fechando essa oferta, para que a gente possa oferecer curso Libra para um volume muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Então aí nós teríamos o curso presencial, o curso à distância, curso em nível do estado, curso em nível local, curso para servidores, curso para a população em geral e curso para adolescentes. Bom, e ainda falando sobre educação, né? O senhor já deu uma pincelada ali sobre essa inserção das crianças no sistema público, então eu queria saber projetos aí para garantir que essas crianças estejam nas escolas. Então, eu comentei do decreto do governador de 16 de abril da escola inclusiva, que trabalha não só superando barreiras, mas também levando a cultura inclusiva para dentro das escolas. Isso é fundamental. Há um outro trabalho que eu tenho muito carinho, que é o trabalho que eu também mencionei das universidades. E aí, nas universidades, eu tenho dito o seguinte: o potencial de mudança social das universidades, de transformação, é gigantesco. Se as universidades levarem para a formação, por exemplo, dos professores, eu vejo muitos professores com muito interesse em trabalhar com a pessoa com deficiência, com a criança com deficiência, mas sem treinamento para isso, sem conhecimento técnico. Se nós colocarmos nos cursos das universidades, no curso de pedagogia, no curso de medicina, no curso de engenharia, de arquitetura, no curso de direito, a cadeira PCD, cadeira pessoa com deficiência, os atuais alunos que vão se formar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, esses alunos que vão se formar daqui a pouco tempo, eles serão os profissionais do mercado, serão os nossos professores. E aí eles vão ter formação necessária para sair da universidade e já começar a trabalhar com pessoa com deficiência. Por isso que eu gosto tanto desse programa, porque esse programa tem um potencial de transformação muito rápido. Basta levar na formação dos nossos alunos universitários o tema pessoa com deficiência, para que eles possam sair dali com condições de atender. Nesse programa das universidades, me permito colocar um ponto que é o seguinte: muitas vezes a universidade não está preparada para receber pessoa com deficiência. Alunos com deficiência acabam saindo da universidade porque a própria universidade não tem um ambiente amistoso para a pessoa com deficiência. Então, nesse trabalho com as universidades, o primeiro ponto que nós colocamos e que está sendo feito o levantamento é quais são as políticas que as universidades têm para a inclusão dos alunos, dos professores, nós temos professores com deficiência, e dos servidores, dos colaboradores. E aí já resultou, nós vamos estar anunciando em breve, por exemplo, um guia que tinha sido feito pela Unesp, um guia de levantar barreiras
do autismo nas universidades. Nós temos autistas de altas habilidades que poderiam se transformar em grandes cientistas, grandes pesquisadores, médicos, engenheiros, jornalistas, e que acabam não tendo um ambiente para desenvolver o seu potencial e saem das universidades. Então, um guia de como as universidades devem trabalhar com autismo, feito pela Unesp, validado pelas demais universidades, e que agora está sendo levado para todas as unidades de ensino superior do Estado, unidades públicas e privadas, para que todo mundo conheça como trabalhar com a questão do autismo. Esse é o primeiro passo para que a gente possa aproveitar a experiência das outras universidades, trazendo universidades privadas, trazendo as universidades federais, para que a gente some esforços de fato para poder transformar o mundo de uma forma muito rápida. Bom, agora até falando sobre esportes, né? Recentemente a gente recebeu também aqui na Rede Alesp a secretária de esporte, a Coronel Helena Reis, e ela falou sobre um programa, né, que eles têm lá na secretaria, que é o São Paulo Olímpico, que é ali um caça-talento para identificar as crianças que podem se tornar atletas. Queria saber se nesse programa também inclui a sua secretaria, se essas pessoas também estão de olho nas crianças com deficiências que podem se tornar atletas paralímpicos. Sim, inclusive em parceria com a secretária, querida secretária Coronel Helena, parcerias com a Secretaria de Esportes, num programa chamado Paralímpicos, que é um programa que faz a qualificação dos professores e alunos do último ano de educação física, para que eles saibam trabalhar com o esporte paralímpico. Então, uma forma de facilitar, estimular a prática do esporte paralímpico através dos professores. Isso é um trabalho em conjunto da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Pessoa com Deficiência. Nós temos programas junto com as escolas, que vêm desenvolver o seu trabalho aqui no Centro Paralímpico. Maravilhoso o Centro Paralímpico, é algo realmente difícil encontrar um país de primeiro mundo que tenha a qualidade que temos no nosso Centro Paralímpico, que fica no comecinho da Imigrantes. Convido todo mundo a ir lá conhecer o Centro Paralímpico. É bem legal. Então, é conjunto com a Secretaria de Esportes. Nós temos um programa que é nosso, que é da Secretaria de Pessoa com Deficiência, que chama Time São Paulo. Time São Paulo hoje renova anualmente. Nesse ano 2023, nós estamos com 107 atletas e pela primeira vez com esportes coletivos, que até então eram só esportes individuais, que são financiados pelo governo do Estado através da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da nossa secretaria. Esse Time São Paulo é a base de formação daqueles que vão esse ano para os Jogos Pan-Americanos, que vão ser no Chile, Santiago, e o ano que vem para Paris. Eu diria mais ou menos 1/3 do nosso time paralímpico é formado por integrantes do time São Paulo. Nós estamos tendo disputa hoje do atletismo, o Mundial do Atletismo, nós temos o Mundial da Natação, nós estamos tendo recordes quebrados por integrantes do time São Paulo. Por que é importante? Primeiro, para dar oportunidade. Segundo, para fazer com que São Paulo e o Brasil se torne uma grande potência paralímpica, nós damos uma contribuição fundamental. E terceiro, porque esses atletas inspiram jovens com e sem deficiência, porque nós sabemos o poder de superação desses atletas. Nós temos também o Centro Paralímpico, que pertence à Secretaria, pertence ao Governo do Estado através da Secretaria. Ele foi construído pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E o Brasil mudou de patamar. O Brasil se transformou em uma potência paralímpica depois do Centro, porque o Centro é uma referência e permite, de fato, treinamentos, né, e competições de altíssimo nível para aqueles atletas de alta habilidade com deficiência. Hoje o centro é gerido pelo Comitê Paralímpico, presidido pelo Misael Conrado, que é um grande amigo. O Misael foi considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo em futebol de cego, e o Misael hoje é o presidente do Comitê Paralímpico. Então o Comitê Paralímpico faz a gestão. No time São Paulo, nós financiamos os atletas, mas quem seleciona os atletas é o Comitê Paralímpico. Ele estabelece os critérios técnicos para que esses atletas possam receber esse financiamento por parte do governo do Estado. Então nós temos, na área do esporte, eu diria, nós estamos com diversos programas e temos muito orgulho nisso, porque são atletas realmente que merecem todos os nossos aplausos. Bom, eu ia perguntar da estrutura, mas o senhor já falou tudo, então eu vou para a próxima pergunta, que é sobre... maravilhosa, mais uma vez. Muito boa, fica no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, no comecinho da Imigrantes, e vale a pena todo mundo que puder, vá conhecer, acompanhe. Realmente é muito bonito, é muito bem estruturado, tem hotelaria. Sim. Quando nós trazemos as crianças, por exemplo, nós damos uniforme, nós damos alimentação, nós damos hospedagem dessas crianças para elas poderem disputar aqui os jogos escolares aqui no Centro Paralímpico.
Bom, agora sobre empregabilidade, né? Qual que é a taxa, não sei se o senhor tem essa, mas se tiver pode trazer aqui para a gente, mas a taxa de empregabilidade das pessoas com deficiência aqui no estado e se tem alguma parceria aí que a secretaria esteja em curso, que esteja pensando aí para garantir que essas pessoas sejam utilizadas com o potencial delas, o máximo potencial. Nani, mais uma vez, quando a gente fala de desemprego, nós ainda temos um país com muito desemprego. Nós temos muitos estímulos para emprego do governo do estado, agora mesmo através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o governador Tarcísio lançou o programa do Jovem Aprendiz. Isso tudo vai estimulando empregabilidade, que é importante. Está trazendo investimentos nesse ano de bilhões para São Paulo, isso tudo ajudando a empregabilidade. Mas quando a gente fala em desemprego, por exemplo, quando a gente acrescenta a pessoa com deficiência, o índice de desemprego sobe. Né? Então o índice de empregabilidade ainda é baixo. O que nós fazemos? Bom, primeiro, nós temos os polos de empregabilidade inclusiva, são 20 no estado, em que trabalha com a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, nós cadastramos as pessoas com deficiência, oferecemos documentação, porque às vezes a pessoa não tem nem carteira de trabalho. Nós oferecemos o laudo para aquelas pessoas que vão trabalhar por cota, porque as empresas precisam cumprir, precisam contratar um percentual de pessoas com deficiência, depende do tamanho da empresa, de quantos funcionários ela tem um número de cotas, um número de pessoas com deficiência que ela tem que contratar. Então nós oferecemos o laudo para que ele possa, ao ser contratado, comprovar a pessoa jurídica, a empresa possa contratar o cumprimento das cotas. Oferecemos capacitação, cursos de curta duração, porque são os cursos que de fato capacitam e abrem o mercado de trabalho muito rapidamente, a pessoa com deficiência. Mas dialogamos também com as empresas, numa perspectiva do emprego apoiado. Não é só assegurar emprego, é dar o apoio para a pessoa jurídica, para a pessoa física, para que esse emprego de fato seja um emprego com condições da pessoa com deficiência de oferecer algo de útil para a empresa. Volta à questão do capacitismo. Contratar uma pessoa com deficiência não é eu vou contratar esse coitadinho para cumprir cota e vou deixar ela no canto. Não, vai contratar profissional adequado, preparado para crescer dentro da empresa. O emprego apoiado dialoga com as empresas para verificar quais são as barreiras que eventualmente possam limitar o trabalho da pessoa com deficiência, quebrar as barreiras e depois acompanhando a evolução do trabalho. Com o apoio ao empregado, o índice de manutenção do emprego chega a 90%. É muito baixa a rotatividade quando nós temos o emprego apoiado. E mais uma vez, cumprimentos à Alesp, que nesse ano o governador Tarcísio sancionou, aprovou o projeto do emprego apoiado, criando esses instrumentos para que o Estado possa contribuir com a empregabilidade da pessoa com deficiência. O senhor mencionou até a lei de cotas, né, que para que as empresas não contratem uma pessoa só por causa da lei de cotas e deixem ela ali jogada no canto. A secretaria tem algum trabalho de olhar como é que esse funcionário está sendo usado, até de fiscalizar de que a lei de cotas está sendo cumprida? A lei de cotas é uma lei federal, né? Então a fiscalização do Ministério do Trabalho, das delegacias do Regional do Trabalho. Nós dialogamos com a Delegacia Regional do Trabalho, como dialogamos também com secretarias municipais, sempre para tentar ajudar, não só na fiscalização propriamente, mas na orientação. Porque muitas empresas não compreendem, não têm nem orientação que é possível contratar, como contratar, enfim. E também nessa formação da pessoa com deficiência, para que a empresa tenha profissionais no mercado que elas possam contratar para cumprir essa lei das cotas. Né? Bom, ainda também falando da sua participação aqui na comissão, né, que é, como eu disse, é uma comissão recente, o senhor falou um pouco das parcerias com outras secretarias, mencionou até aqui na nossa conversa a parceria com a Coronel Helena Reis, então queria saber de outras secretarias, quais são os programas, mencionou também a da educação agora que eu acabei de lembrar, Verdade. Mas quais os programas aí principais da sua secretaria em diálogo com as outras secretarias aqui do Estado? Nani, também permita, porque você já comentou a comissão e eu deixei de parabenizar a Alesp ter aprovado a comissão da pessoa com deficiência. É muito importante, é um avanço fundamental para que esse tema, nessa Casa Democrática de Leis, ele possa ser tratado de forma técnica e adequada. A Secretaria tem uma série de programas com outras secretarias. Então, por exemplo, Luci Montoro. Luci Montoro foi o rei do Luci Montoro de reabilitação, né, que é sensacional, é de alta complexidade. Nós estamos agora trazendo exoesqueletos, né, 2, né? E a rede Luci Montoro foi idealizada e começou a existir dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência.
Como a secretaria ela é de articulação, ela cria programas e articula a continuidade junto às outras secretarias, a Secretaria de Saúde abraçou a rede Lúcio Montoro. Hoje a rede é gerida diretamente pela Secretaria de Saúde, que faz um trabalho maravilhoso. Nós acabamos de inaugurar, governo do Estado, em Taubaté, uma outra unidade do Lúcio Montoro, aliás, a primeira com reabilitação motora. A Lúcio Montoro, ela foi criada para reabilitação motora. Né? Mas nós começamos a ampliar isso. Então, a Taubaté recém-inaugurada tem reabilitação auditiva também, além da motora. Então, a Secretaria de Saúde abraçou, ela, orçamentariamente, ela é responsável, menos uma unidade que continua com a nossa secretaria, que é do Jardim Humaitá, vou falar sobre ela. Mas é feita por cogestão. Nós temos um comitê, que é a Secretaria de Saúde, Secretaria da Pessoa com Deficiência, discutindo, por exemplo, protocolo de atendimento. Esse é um exemplo. Secretaria de Esporte, comentei, os projetos de esporte, Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos agora com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com as universidades. E estamos ampliando. Secretaria de Desenvolvimento Urbanístico e Habitação. Nós estamos dialogando também para ter programas nessa área. Defesa Civil, uma preocupação nossa, por exemplo, em áreas de risco. A pessoa com deficiência numa área de risco, num caso como aconteceu em São Sebastião, a capacidade de reação dela é muito menor. Então nós estamos construindo, junto com a Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde e a Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Habitação e Defesa Civil, um programa para mapear quais são as pessoas com deficiência em área de risco, para poder ter uma ação mais rápida com relação às pessoas, exatamente para compensar a falta de uma capacidade de reação delas. Mas uma pessoa com deficiência auditiva, no momento que todo mundo está gritando lá, sai, porque nós somos um morro, está tendo um movimento de terra e tal, a pessoa com deficiência auditiva não vai escutar isso. Né? Pessoa cadeirante, reação dela, ela conseguir sair da casa dela, o tempo é muito menor. Deficiência visual. Né? Então, é um exemplo do que nós fazemos em termos de trabalho transversal. Mas como nós fazemos também aqui com a CASO, com a Alesp, nós estamos sempre dialogando com a Alesp, também esse trabalho de unir forças, em especial com a comissão aqui da pessoa com deficiência, como fazemos com os municípios e como fazemos também com entidades, como a Paz e outras entidades que trabalham com a pessoa com deficiência. Nós estamos sempre chamando para discutir, chamando para conversar, para poder fazer com que as políticas tenham mais efetividade e atendam aqueles que são realmente destinatários da política, que é a pessoa com deficiência. Bom, até aproveitando que o senhor parabenizou a Alesp por essa nova comissão, o que o senhor espera aí desse trabalho, agora que tem essa comissão, deve talvez avançar em políticas públicas para esse público, aumentar aí o diálogo com a pasta, o que o senhor espera? Primeiro, faz com que aqueles parlamentares são mais vocacionados a trabalhar com esse tema. Nós sabemos que os parlamentares têm temas diferentes, suas bases. Aqueles que estão mais, assim, que têm mais vocação para esse tema, estejam reunidos numa comissão. Isso engrandece a comissão, porque nós vamos ter pessoas com visões, partidos políticos diferentes. Essa diversidade faz com que a causa seja melhor tratada. Segundo, a qualificação. Né? Na medida que você tem uma comissão tratando disso, até o corpo técnico da comissão passa a ter uma qualificação melhor. Então, nós temos discussões mais qualificadas dos projetos de lei. Isso é fundamental. O terceiro, para a sociedade que queira discutir políticas em relação à participação sobre uma casa democrática, e, aliás, é exemplo de democracia para o Brasil, a Alesp. Eu digo isso porque eu fui presidente da OAB de São Paulo, muitas vezes estive aqui discutindo questões ligadas à cidadania, sei da importância da Alesp e da sua capacidade de diálogo. Né? Então, você tem um espaço para que todo mundo, todos os movimentos, associações, entidades que lidam com a pessoa com deficiência, tenham a oportunidade de manifestar, de dirigir seus reclamos, as suas ideias, suas propostas, também é importante. E, por último, a própria Secretaria, o Poder Executivo, num espaço temático que possa discutir políticas públicas ligadas à pessoa com deficiência. Tanto ouvindo sugestões, ouvindo críticas, quanto levando para a comissão sugestões também, nesse diálogo que é tão salutar, respeitoso e que deve pautar todo o sistema democrático, né, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que é uma marca também do governador Tarcísio, né, a marca do diálogo, faz com que todo o processo se desenvolva. Porque, Nana, eu sempre digo isso, essa é uma causa cujo o protagonismo tem que ser da causa. A causa é protagonista dos debates.
tendo essa visão, a gente vai avançar muito no estado de São Paulo. Agora, secretário, a gente recentemente teve aqui na LESP a discussão da LDO, né? Foi finalizada, já temos aí um início de discussões do orçamento. Para o ano que vem, o senhor espera um orçamento aí um pouquinho maior para a pasta? Então, a pasta ela tem essa função, ela executa muito pouco, ela é uma função mais de articulação. Então, ela cria políticas para serem abraçadas e desenvolvidas, inclusive do ponto de vista orçamentário, para as outras pastas. Evidente, quanto mais orçamento tivermos, maior a nossa capacidade de agir, né? De criar políticas públicas, mas sempre com essa visão muito realista, né? De que nós somos uma pasta de articulação. Nós conversamos com o governador tem dado todo o apoio à pasta, e estamos levando propostas também de programas que estão sendo analisados dentro do PPA, da proposta PPA, para que no momento oportuno, o plano anual que vai ser encaminhado pelo governo do estado, contemple ações da pasta, ações aumentando aquelas ações, a amplitude daquelas ações que já existem, mas trazendo também a proposta de novos programas para o estado de São Paulo. E o senhor também falou, né, depois da comissão, depois dessa participação aí, que durou umas 2 horas, se não me engano, quais sugestões o senhor levou daqui dos parlamentares para levar para a secretaria? Muitas sugestões, eu acho que esse diálogo facilita muito, então eu vou citar uma delas, questão da expedição da CIPTEA, aprimoramento nas respostas. Nós temos, no decreto 6 de abril, a secretaria ficou responsável por emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA. Né? Aliás, fica a dica para as pessoas com TEA. O site ciptea.sp.gov.br é possível pedir lá a carteira. Então, houve uma proposta de ampliação dos pontos de oferta físico da CIPTEA, porque as pessoas nem todas têm acesso à internet. Nós estamos estudando como agilizar isso. Nós temos um programa para levar para todos os poupa-tempos do estado. E aí, a partir da crítica, nós estamos urgenciando a parte burocrática, né? Porque o sistema está pronto, a parte burocrática. E também, quando a pessoa pede para a internet, alguns casos, o retorno, infelizmente, é no sentido de que não é possível a partir das informações que foram prestadas, dos documentos que foram juntados. E aí nós respondemos às pessoas dizendo, olha, o laudo, por exemplo, o laudo não consta o número do CRM, do Conselho Regional de Medicina, inscrição do médico que atestou. Então nós precisamos do número do CRM. E aí, a partir da crítica feita na comissão, nós estamos aperfeiçoando essa resposta para ficar mais clara e facilitar para que seja feita a correção e no novo pedido da carteira, esse novo pedido possa ser atendido. Agora, secretário, se o senhor me permite, é uma questão até já... O senhor, como uma pessoa com deficiência, a gente discute muito aqui na casa, principalmente a comissão, sobre o descredenciamento de algumas clínicas feita por parte, né, de forma unilateral por algumas empresas de convênios. Isso tem sido muito debatido pela comissão, tem tentado avançar nesse tema. Então, eu queria saber como é que o senhor vê, se o poder público consegue ajudar também para garantir. Eu sei que é uma questão mais de empresas privadas, mas... Nós estamos acompanhando os trabalhos que é feito pela comissão, compreendendo as críticas e vendo a resposta. Para poder ajudar o que for possível, nós vamos ajudar sim. É um absurdo ter pessoas com deficiência sendo descredenciadas, porque representa um peso a mais, um custo a mais, né? Um peso financeiro, um custo a mais para uma empresa, enfim, de plano de saúde. É um absurdo. Então, como essa iniciativa, a partir de reclamações que foram feitas à comissão, a comissão tem chamado as empresas, nós estamos acompanhando, vendo a resposta e procurando ajudar a comissão no sentido de aperfeiçoar o sistema e impedir que seja feito descredenciamento de alguém, porque esse alguém representa um custo a mais para a empresa de plano de saúde. Agora, secretário, para a gente finalizar, né? O senhor foi presidente da OAB, atuou, advogado, atuou sempre no direito e agora como secretário. Então, como é que foi? Qual que é a sua história? Eu queria que contasse um pouquinho da carreira, como é que foi essa proximidade, né, com a pasta da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, unindo aí 2 questões, né, da sua vida. Nani, eu desde o nascimento trabalho com isso, porque eu disse na comissão e repito, meu grande amigo da infância foi uma pessoa com deficiência visual, Eduardinho, era cego. E você crescer com uma pessoa cega, você aprende a olhar o ser humano de uma forma diferente. Porque o Eduardinho, conhecer as pessoas, não era pelo aspecto físico, né? Ele olhava na essência das pessoas. Então é um grande aprendizado. Depois, quando eu entrei na OAB, dei muito valor à comissão da pessoa com deficiência e olha só, o presidente da comissão da pessoa com deficiência na minha gestão era o Misael Conrado, que hoje é o presidente do Comitê Paralímpico. Ele é advogado militante. Então, o Misael tinha um trabalho muito intenso na comissão, a gente acompanhava o trabalho e que me ajudou muito, porque quando eu estava na OAB, em 2015,
no meu primeiro mandato, eu sofri um acidente, voltando no evento da Ordem, voltando no evento de Itapetininga, no interior do estado, no sábado. O meu amigo, que era tesoureiro, estava dirigindo o carro, ele veio a falecer no acidente, o meu grande amigo, meu braço direito na Ordem, o Carlos Mateucci, ele faleceu no acidente e eu acabei tendo amputação na perna. Depois de 2 meses, 53 dias, 13 cirurgias no hospital, tive amputação na perna. E eu digo, eu fiz a amputação, Dani, falo assim, com muita tranquilidade, com um espírito bastante elevado. Em parte pela força que foi dada pela minha família e pelos meus amigos. Em parte pela experiência que eu tinha com a pessoa com deficiência. Trabalhar com o tema da pessoa com deficiência ilumina a vida da gente. E a gente percebe que deficiência é algo da natureza humana. Né? Nós vamos ter situações de nascença, de genética, nós vamos ter situações que a vida nos coloca à frente e vamos ter situação da idade, né? Porque quanto mais velho nós formos, quanto mais idade nós tivermos, o nosso corpo não vai agir com tanto vigor como tínhamos quando éramos mais jovens. Então meu sogro faleceu com 105 anos de idade, ele no final da vida andava com andador. Então ele não tinha deficiência, ele passou a ter por causa da idade. Então é uma questão que tem que ser vista com naturalidade, faz parte da nossa vida. E aí eu lembro daquela poesia do Fernando Pessoa, né? Das pedras do caminho, né? Que ele dizia, pedras do caminho, encontro-as e recolho. Um dia eu vou construir meu castelo. Bom, então é até com essa poesia aí que a gente termina hoje esse episódio de estreia aqui do podcast da Lesp. Queria te agradecer, então, por participar aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para aqueles que nos seguiram hoje. E é com muita honra que eu digo que eu participei desse programa e especialmente por ser um programa inaugural e ao seu lado, né? Você é uma grande repórter, acompanho o seu trabalho há muito tempo. Parabéns pelo trabalho aqui na TV Lesp. A gente que agradece. Então esse foi aí o episódio de estreia da primeira temporada do podcast da Lesp, recebendo aqui o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. A gente volta então no próximo episódio. Muito obrigada por acompanhar até aqui.